Expectativa para 2022. Nossa, os scouts mudaram, né? Vai todo mundo passar dos 100 pontos. Realidade para 2022. Essa é a média dos cartoleiros. Se você não me conhece, eu sou Carol Bernardi e eu tô aqui para te ajudar a escalar teu time no Cartola. Olha só, vou te dar aí as melhores opções. Mitar esse ano já tá daquele jeito, né? Tô fanha, mas é o que tem pra hoje, tá? Vai desse jeito mesmo. Bom, essas são as minhas redes sociais. Me sigam lá no Twitter, no Instagram. E onde você não pode deixar de me seguir é no grupo do Telegram. Tem que entrar no grupo do Telegram, porque lá eu sempre coloco todas as novidades, coloco os desfalques, coloco as últimas notícias, posto os times. Então lá no grupo do Telegram você fica integrado aí de tudo que tá acontecendo. O link para entrar tá na descrição do vídeo e é totalmente gratuito. Agora, antes de escalar nosso time, vamos trocar uma ideia aqui. Tem muito cartoleiro falando assim, eu vou parar de jogar cartola, tô indo mal. Ai, não sei o que, eu não consigo passar dos 60 pontos. Eu não consigo passar dos 80 pontos. Ô, gente, respira. Vamos lá. Como eu disse, a média dos cartoleiros está realmente muito baixa. Mitar não significa só passar dos 100 pontos. Se todo mundo da tua liga fez 40 e você fez 60, você mitou, entendeu? Tipo assim, você foi muito bem. O importante é sempre estar acima da média. O Cartola não é como o Cartola Express, que você precisa ir bem naquela rodada. O Cartola é uma maratona, precisa ter uma constância. Então, não tem problema você fazer 40 pontos essa rodada. Na outra, você faz um pouquinho mais. E assim você vai se mantendo na média. Combinado? Então, assim, tira da cabeça que você só tá indo mal ou só se você passar dos 80, 90, 100 pontos, significa que você tá indo bem no Cartola. Não é bem assim. E quem vende o peixe assim, tá te vendendo errado, tá? Gente, o que acontece? A rodada 6 tá muito cara, tá? Realmente muito cara. Então a gente vai ter que prestar atenção, economizar o máximo que der, fazer um custo-benefício ali de jogador bom e barato na defesa para poder colocar alguns mais caros no meio e no ataque. A não ser que você tenha aí, sei lá, 150 cartoletas para mais. Caso contrário, essa rodada vai ser um pouquinho mais difícil de escalar. Vou fazer uma observação, tá? Quebrei o dente antes da gravação. Só um detalhe. Outra coisa, quem tá lá no grupo do Telegram já viu que eu mandei uma tabela completaça de gols feitos, gols sofridos, gols feitos em casa, gols feitos fora, sofridos em casa, sofridos fora, quantas vezes segurou o SG, quantas vezes cedeu o SG. Então, em base nos números, claro, eu gosto sempre de repetir, o futebol não é uma ciência exata, mas a gente também não pode brigar com as estatísticas. Sendo assim, diante de todos os números até então do Campeonato Brasileiro, os melhores ataques até então são, preciso da cola, porque eu não lembro, preciso da cola, porque eu não decorei, São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians, Coritiba, Bragantino, Atlético Mineiro e América Mineiro. Desses, quem fez gol em todos os jogos? Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians e São Paulo. Então esses 4 times fizeram gols em todos os jogos. Nunca cedeu SG para ninguém, tá? Então atenção aí, quem vai jogar com esses times, que a probabilidade de SG não é tão grande assim. Melhores defesas, tá? Bragantino, Corinthians, acreditem, Flamengo, Inter e Santos. Esses times têm menos que um gol por jogo. Fluminense e Palmeiras têm uma média de 1 gol por jogo, tá? Sendo assim, vamos ao nosso time. Como vocês podem reparar, perdemos algumas cartoletinhas na rodada passada, né? Como eu falei, é hora de economizar, mas a gente não pode deixar de falar do João Paulo, que é o goleiro mais caro, não precisa de tanto para valorizar.
E o cara tem 18 defesas, só 4 gols sofridos. Como eu falei, é uma das defesas menos vazadas do campeonato. Então, se está estourando aí de cartoleta, ótima oportunidade, porque ele só precisa de 2,65. Everson é sempre uma boa pedida, mas é caro. O Atlético Mineiro não tá tão conciso assim na sua defesa. Fluminense já não, gente. Aqui já começa a ficar com um cenário um pouquinho mais positivo, um pouquinho mais otimista. Esse jogo é um jogo interessante, porque o Fluminense não fez nenhum gol em casa até agora, e o Atlético Paranaense não fez nenhum gol fora de casa. Mas ainda assim, o Fluminense é favorito, porque o Atlético Paranaense tomou 5 gols fora de casa. Então, o Fábio é uma ótima opção, inclusive para SG. Gatito é uma boa. O Inter, Daniel, vai ter umas oportunidades aí sim de defesas. Douglas é uma coisa mais ousada, mas não é uma opção ruim. E eu vou colocar o Jandrei, porque nesse jogo o São Paulo tem grandes chances de SG. Grandes chances de SG. Jandrei é um goleiro barato, precisa de pouquíssimo para valorizar. E o Cuiabá, quando joga fora de casa, ele vem um pouquinho mais fechado. O São Paulo em casa tomou só 1 gol nos últimos 5 jogos. Então, nosso goleiro aqui vai ser o Jandrei. Na zaga, eu sempre vou passar pelos de cima, para aqueles ricos que, né, tá na ostentação, que tem bastante cartoleta, enfim, óbvio que o Gustavo Gomes é sempre bom, ele tem uma média maravilhosa e precisa de pouco para valorizar. Júnior Alonso também. Bauerman vem numa crescente. Ah, legal falar aqui, tá? O Maicon ainda não aparece nos prováveis, mas muito provavelmente ele joga. Eu sei que ele é um dos zagueiros mais caros, mas ele vai precisar de pouco para valorizar. Então, quem tiver cartoletas, obviamente o Maicon é boa opção. Até o mercado fechar, muito provavelmente ele apareça nos prováveis. Iago Maidana é um zagueiro, cara, que é aquele zagueiro artilheiro. O cara tem, em 4 jogos, tem 3 gols e 3 desarmes. Então, é caro, é contra o Coritiba, que é um dos times que mais tem gol, tem 10 gols em 5 jogos, então a gente não pode contar muito com o SG dele, mas é uma aposta das boas, inclusive lá para o Cartola Express. Nathan Silva também. Olha, uma mais ousadinha também, o Avaí fez 6 gols em casa, e o Juventude fez só 2 gols fora, então tem uma chancezinha de SG. É um cara relativamente barato que pode dar bom. Vitor Cuesta, o Fortaleza não vem, acho que o Fortaleza tá dando uma atenção maior aí, né, para Libertadores, enfim. Então, no Campeonato Brasileiro não tá vindo tão bem. Fortaleza fez só 1 gol fora de casa, tomou 3 até então. Botafogo fez gol em todos os jogos, então Vitor Cuesta passa sim ser uma boa. Tá aqui um custo-benefício maravilhoso, Murilo, 6,58, 1,45 para valorizar. Não tem a chance de SG, mas mesmo quando ele perde SG, a parte boa, olha só, ele não negativa. Faz 1 ponto, faz 1,10, mas não negativa. Se de repente conseguir o SG, porque muitas vezes o Red Bull Bragantino também tá vindo com um time alternativo no Campeonato Brasileiro por conta de Copa do Brasil, enfim, todas as outras competições, tá? Como eu falei, o Atlético Paranaense não tá fazendo muito gol fora de casa, então David Braz passa a ser uma boa opção. Léo, né, pela chance aí de SG do São Paulo. Então, eu vou acabar indo de Murilo. Eu ia de Vitor Cuesta, tá? Mas vamos dar uma economizadinha aqui, porque a gente tem pouco. Eu vou de Murilo e vou de David Braz. David Braz, que é bom no cabeceio também, bola aérea. A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Porque o último jogo aí da semana com o Felipão, até o Pablo aí tá desencantando. Então vamos tomar cuidado com o Atlético Paranaense. Sobre os nossos laterais, gente, obviamente o Lucas Piton é uma boa. Obviamente Guilherme Arana é uma boa. Guilherme Arana é aquele lateral que ele é mais ofensivo. Só que entre aqui eu colocaria o Wellington, porque o Wellington é um pouquinho mais barato, tá? Para quem tem mais cartoletas, pode gastar um pouquinho mais. E o cara tem 2 assistências em 5 jogos. Então ele é um lateral mais ofensivo e joga contra o Cuiabá, joga em casa e precisa só de 2 pontinhos para valorizar. Quem tem mais cartoletas pode colocar
o Wellington. Lucas Pires nem se fala, não foi bem, 1,20, mas tem uma média boa e precisa de pouquinho. O cara tem 17 desarmes em 5 jogos. Madison também é mais ofensivo. Bustos é um cara que eu gosto bastante. Sabe quem que eu vou colocar de lateral? Eu vou falar pra vocês. Um deles vai ser o Saravia. 12 desarmes em 5 jogos. Tem uma possibilidade, mesmo que pequena, do Botafogo segurar esse SG. Não que o Saravia tá pontuando maravilhosamente bem, não tá, mas é um cara que é barato. E o outro, sabe quem eu vou colocar? Vou até colocar aqui, ó, pra escrever, que ele tá muito lá embaixo. 72 centavos de cartoleta e 0,86 para valorizar. Cara, é o melhor custo-benefício pra gente ter mais dinheiro para gastar lá na frente. A parte ruim é a questão do reserva, é verdade. Mas, cara, olha isso, a gente com 27 cartoletas, a gente já escalou 5 jogadores, e 5 jogadores que não são meia boca, não. Vamos pro meio. Gente, não dá para falar de meio campo sem falar de Arrascaeta, sem falar de Veiga, sem falar de Andrei. Só que são jogadores mais caros. Então a gente tem 94 cartoletas para 6 jogadores. Vamos fazer o seguinte, já vamos colocar o técnico aqui, vou colocar o mais barato de todos, que é Jair Ventura, só pra gente ter uma ideia de quanto realmente a gente vai ter pra gastar. Depois, se sobrar, a gente troca os técnicos. Mais um meia, vamos lá. Óbvio que a gente, se tivesse muita grana, já ia fazer compra. Ia ser aí esse trio de meio campo, mas temos que dar uma pensadinha melhor. Você não tem dinheiro pro Rafael Veiga? Um pouquinho mais barato, Zé Rafael, que tá fazendo uma ótima temporada esse ano. O cara tem uma média de 9 e 10, tá mandando muito bem. Então, você tá bravo, não tem que ficar bravinho com o jogador, mas tá meio bravinho com o Veiga, coloca o Zé Rafael, que é jogo bom pra ele. Gomes é a mesma coisa, né? Tem gente que tá bravo. O cara isso aqui foi muito bem no jogo no meio da semana. 4 jogos, 16 desarmes. 4 desarmes por jogo e 1 assistência. Também é caro, mas vale a pena. Chay, um ótimo jogo pro Chay. Muita atenção, é mais caro, mas vale a pena também. Alisson, óbvio, gente, é sempre uma boa colocar o Alisson, né? Aquilo que eu falo sempre, a dobradinha. Alisson Caleri, Alisson Éder. Então, Vinícius Anocelo, Marcos Leonardo, Vinícius Anocelo, Batistão, mas o Batistão deve tá bastante para valorizar. Eu gosto de fazer essas dobradinhas, uma delas vai ser o Alisson. O Wellington Rato não foi tão bem assim na última rodada, a galera ficou brava, mas ele é meia, mas ele é aquele meio atacante. Quando você coloca o Wellington Rato, é como se você estivesse colocando 4 atacantes. E a gente sabe que, de vez em quando, o Atlético Mineiro tá falhando, sim, na defesa. Então, pode ser uma aposta. Aí, a gente sempre tá esperando o SG do Galo e esse SG nunca tá vindo. Então, pode ser uma aposta o Wellington Rato. Vinícius Anocelo, mesma coisa, tem uma média boa. A média dele aumentou muito por conta daquela rodada que ele fez 2 gols no mesmo jogo. É verdade. Mas tem um preço considerável, pouquíssimo para valorizar e, teoricamente, é um jogo bom para o Santos. Porém, entretanto, todavia, logo abaixo dele tem Elvis, um cara que foi muito bem na rodada passada, fez gol, inclusive, em 4 jogos tem 3 gols e 1 assistência. Então, assim, o meio-campo de vez em quando do Santos é falho e é um jogo, de repente, para gol aí dos 2 lados. E aí, se tem uma aposta para fazer, o nome dele é Elvis. William Farias é uma opção para quem não tem dinheiro para colocar o Andrei. Ele é regular, tá vendo? Ele, 4,30, 4,80, 3 pontos, ele tem 15 desarmes em 5 jogos. É um cara regular. Então, se você tá fazendo apostas, vamos supor, eu vou colocar o Rato. O Rato é uma aposta. Aí eu coloco um cara que me garante pelo menos uma pontuação média ali, tá? Johan, de repente, pra quem gosta, tenho que citar, é lei do ex, precisa de bastante. Terans, tá todo mundo bravaço com o Terans. Pra quem tem pouca cartoleta, o cara precisa de só 0,27. Tá aqui um cara que eu gosto muito, tava em um dos meus times na rodada passada, Luiz Oyama, tem 17 desarmes em 5 jogos, quase ninguém olha pra ele, e ele é uma boa, inclusive vou colocar ele no nosso time. Não quero colocar o Wellington Rato. Tá aqui, Baralhas. 15 desarmes em 5 jogos também. Vai te garantir, fora que tá desvalorizado, 0,42. Vai te garantir aí um equilíbrio de pontos e de cartoletas. Muita gente me pergunta sobre Rodrigo Fernandes. Sim, ele é barato, mas a média dele é baixa. É aquele jogador que ele é bom pro time, ele é bom em campo, mas não é bom pro Cartola. Ele tem 18 faltas cometidas
Por isso as pontuações dele não são tão altas. Ah, Carol, mas ele tem 3 desarmes. Tem. O que ele faz de desarme, ele vai lá e comete falta. Aí tira a pontuação dele. Então, pro Cartola, eu não gosto do Rodrigo Fernandes. Agora, a gente tá com o Oyama e Alisson, que são 2 jogadores meio que baratos. A gente pode dar uma abusadinha e colocar um mais caro aqui. Aí resta saber se a gente coloca Arrascaeta, Veiga ou Andrei. Se eu tivesse gravado esse vídeo ontem, eu colocaria o Andrei para fazer dupla com o Igor Paixão. Mas o Igor Paixão tá lesionado e muito provavelmente não vai jogar. Eu vou de Veiga, tá? Vou fazer um abuso e vou de Rafael Veiga. Vocês estão bravinhos com ele? Azar de vocês. Eu vou de Rafael Veiga. E dependendo do ataque, ainda boto de capítulo. Vamos falando em ataque, vamos para ele. Olha lá, a gente tem Alisson, vamos aqui, ó. A gente tem Alisson, Veiga e Oyama. Como eu falei, gosto de fazer dobradinhas. Mas vamos dar uma analisada aí nos atacantes. Tá caro, hein, gente? Tem Caleri. Olha isso, muita ostentação. Tem Caleri, tem Hulk. Carol, Hulk vai jogar? Vai, porque no meio da semana adiantou a rodada contra o Bragantino, a rodada 7, ele já cumpriu a suspensão, por isso que o Hulk vai jogar. Bruno Henrique, mesmo sem gol, sem assistência, nada, o cara fez 10 e 40 na rodada passada. Então Bruno Henrique tá muito bem. Igor Paixão tá aqui ainda nos prováveis, mas tá lesionado, não é certeza que joga. Mas em contrapartida temos Léo Gamalho, que é o cara que bate pênalti, inclusive para o Coritiba. Muito boa opção. A gente tem ele, né? Eu vou colocar, Brasil. 5 jogos, 3 gols e 1 assistência. Eu vou de Erisson nesse ataque. Se a gente colocou Veiga, eu vou sim colocar o senhor Eduardo. Quando eu não coloco o Dudu, ele vai bem. Quando eu coloco o Dudu, ele não vai. Então a probabilidade do Dudu sair desse time é muito grande, tá? Já tô avisando. Marcos Leonardo nem se fala, obviamente, já é artilheiro aí do Santos. Ele tem 3 gols em 5 jogos. Muriqui, a galera fica muito entre Hulk, Dudu, Gabigol e tal, e não olha muito pro ataque do Avaí, mas o Muriqui, 4 jogos, tem 2 gols e 1 assistência. Tá aqui outro cara que tá em excelente fase, entrevistei ele ontem, foi sensacional, Léo Batistão, precisa de muito pra valorizar, mas cara, o cara tá cheirando gol, foi muito bem na rodada passada, eu tinha ele no meu time do Express, já tem 2 gols, 1 assistência aí, não quer colocar o Marcos Leonardo, pode colocar. Cano, que voltou a fazer gols, né, fez no meio da semana, fez na rodada passada que ninguém tinha, e temos um Fluminense jogando em casa contra um Atlético Paranaense, meio estranho ainda. Então o cara tem 12 finalizações. Aí a gente tem Gabigol, né, que o Gabigol tá perdendo muito gol, né? Vamos combinar que o cara tá perdendo muito gol? Então já não tô confiando tanto assim nele, não. Aleph Manga que joga no lugar do Paixão. Claro, também é um cara que faz gol, é um cara bom, só que assim, ele não tem a velocidade que tem o Igor Paixão. Então aí passa a ser uma aposta, tá? Todos para baixo aí passam a ser apostas, lógico que é bom, Luiz Henrique, por exemplo, é uma boa, então, mas eles passam a ser uma aposta. A gente tá com Erisson e Dudu, então a gente pode, que tem dinheiro para isso, a gente pode ir de Hulk, ou a gente vai de Caleri. Vamos ostentar? Vamos de Caleri jogando em casa, né? Toca no Caleri que é gol. Vou, inclusive, colocar ele de capita. E vamos confirmar essa escalação, que eu bem gostei dessa escalação. Aproveita, printa aí. Sobrou dinheiro, gente? Pera lá. Sobrou dinheiro. Vamos colocar um técnico melhor, então. Ah, por favor, né? Vamos de Fernando Diniz. Bravíssimo. Pronto. Agora sim. Abemos uma escalação, tá? É isso. Vou colocar os reservas, depois posto lá no grupo do Telegram e nosso time ficou assim, feliz, alegre e contente. Gente, é isso. A gente se vê no grupo do Telegram, a gente se vê na live de sábado, que eu confirmo o horário para vocês nas minhas redes sociais. E eu acho que a gente tá com um baita time bacana para rodada 6, tá bom? Ó, um beijo para vocês. Bora mitar.